Orhun desmaiou, pois levou um tiro do bandido. Ira então fica muito nervosa e começa a tentar fazer Orhun abrir os olhos. Após alguns segundos, Orhun se levanta, dizendo, estou bem. Ira então diz, você levou um tiro no ombro. E diz, não se mova, precisamos chamar uma ambulância. Orhun então diz, eu já disse que estou bem, não preciso de uma ambulância. Orhun então diz para Ira que eles precisam sair dali o mais rápido possível antes que outros bandidos cheguem no local. Orhun então checa o sinal de seu celular e percebe que eles não têm sinal ali e diz para Ira que provavelmente Taskin usa um celular por satélite. Orhun então diz para Ira que vai tentar ligar para a polícia quando eles já estiverem na estrada. Ira então diz, mas você está bem para dirigir? Orhun então diz para Ira que ela não deve se preocupar com isso. Ele já entra no carro, Ira também entra no carro e eles saem do local. Eles então andam de carro por um tempo até que do nada o carro de Orhun para de funcionar. Ira então diz, o que aconteceu? Ficamos sem gasolina? Orhun então diz, não, é outra coisa. Você fica no carro que eu vou lá verificar. Orhun então sai do carro para verificar e Ira sai junto com ele. Orhun então diz, eu pedi para você ficar no carro. Ira então diz, você está ferido, pode precisar da minha ajuda. Orhun então começa a examinar o carro. Ira pergunta para Orhun se ele consegue consertar. Orhun responde que não. Orhun então tenta ver se naquele local há sinal, mas ali também não tem sinal. Ira então pergunta o que eles vão fazer agora. Orhun então diz para Ira que eles precisam ir a pé, mas não por aquela estrada, e sim pela floresta. Ira então diz para Orhun que ele não pode andar muito, pois está ferido. Orhun diz para Ira que está bem. Ira então pede para olhar a ferida de Orhun, mas Orhun não deixa Ira ver sua ferida e até se afasta um pouco dela. E diz para Ira que está bem e pede para que ela não se preocupe com ele. Ira diz para Orhun que ele não pode andar, mas Orhun não liga para o que Ira está dizendo e já começa a ir andando na frente dela. E diz para Ira que eles precisam ir agora, pois não podem mais perder tempo. Ira e Orhun começam a andar pela floresta. De repente, Ira para de andar. Orhun então vai perguntar para Ira por que é que ela parou de andar. Ira então vai brava falar com Orhun. Ela olha para Orhun e diz, por que você fez isso, hein? Yekta e Task resolveriam isso entre si. Por que você se envolveu nisso? Orhun então diz, é assim que deveria ser. Ira então começa a se lembrar da conversa que teve com Taskin, onde Taskin contou para ela que Orhun ofereceu uma fortuna de dinheiro para ele deixar ela e Sarah em paz. E ainda declarou guerra contra ele quando ele não aceitou a oferta. Ira então volta de seus pensamentos e diz, o que é que você está querendo dizer com isso? Você não tinha nada a ver com isso. Orhun então diz, ele não viria buscar você. Ira fica chocada com a informação e diz, como assim? O que você está escondendo de mim? Orhun fica em silêncio. Ira então diz, me diga o que você sabe. Orhun então começa a se lembrar da conversa que teve com Yekta por telefone, quando Yekta lhe disse que não viria para a Turquia para salvar Ira e Sarah, pois ele não queria entregar os vídeos e as fotos que ele tinha para chantagear os outros bandidos. E na ocasião, Orhun descascou ele pelo telefone. Orhun volta de seus pensamentos e diz para Ira que Yekta não viria buscá-la, pois ele sofreu um acidente. Sim, Orhun não contou a verdade para Ira. Ah, que bosta. Ira fica chocada e diz, acidente? Mas de que acidente você está falando? Ira se mostra muito preocupada com Yekta, mas Ira não gosta de Yekta, ela apenas sente gratidão por ele. Porém, Orhun acaba reparando nessa reação de Ira e fica muito triste, pois realmente começa a acreditar que Ira realmente ama Yekta. Ira então diz, acidente? Mas que tipo de acidente? Ele está bem? Orhun então diz, não se preocupe, ele está bem. Ele está internado em um hospital no exterior, apenas teve algumas fraturas leves. Ira então diz com lágrimas nos olhos, graças a Deus. Isso quebra Orhun completamente. Mas vamos continuar. Ira então diz para Orhun que mesmo que Yekta não pudesse vir salvá-la, ele não deveria ter se metido nessa história e diz para Orhun que Yekta e Task resolveriam esse assunto em algum momento. Orhun então fica bravo com Ira e diz, você está me dizendo que você preferia ficar lá dentro presa com Sarah? Você gostaria mesmo de ficar presa lá dentro, sabe lá Deus por quanto tempo, com a sua filha? Ira fica em silêncio. Orhun então olha para os lados e diz, vamos continuar andando. Enquanto isso, Azix impediu o bandido que se fingia de bonzinho de machucar Elif. Azix bate no bandido e diz, eu percebi que você ficava vagando por aqui que nem uma mosca. Então era isso que você queria? Azix então diz,
Você estava fazendo tudo isso para tocá-la? O bandido, que se fingia de bonzinho, então diz: Irmão, perdoe-me, por favor. Eu não toquei nela, eu juro. Azix então diz para o bandido que ninguém pode tocar em Elif além dele. Santo Deus. Nesse momento, Elif fica muito nervosa com essa fala de Azix. Azix então continua espancando o rapaz na frente da moça, o que deixa a moça ainda mais nervosa. Após um tempo, Azix sai com o rapaz do armazém. A Fifi chama Erkan para conversar e diz para ele que não consegue falar com seu filho há horas. E pergunta a Erkan aonde é que Orhun está. Erkan responde que não sabe. A Fifi diz: Você é o nosso chefe de segurança. Como é que você não sabe? Erkan então diz: Senhora Fifi, eu entendo a sua preocupação. Mas acredite em mim, faremos o nosso melhor para encontrar o Sr. Orhun. A Fifi então grita com Erkan dizendo: Encontre meu filho. Ai, gente, que saudade do Yavuz. Eu adorava quando o Orhun gritava: Yavuz! Adorava. Mas, enfim. Enquanto isso, Azix liga para o bandido careca, que atende chamando Azix de o psicopata. Sim, Azix é conhecido como o psicopata na novela. Sem comentários. Azix diz para o bandido careca que surgiu um problema e que por isso ele vai se atrasar para a reunião. Azix então conta para o bandido careca que o funcionário Taipão foi mandado embora e diz para o careca que já colocou outro para substituí-lo. Eles encerram a ligação. Azix então volta para o armazém e manda a Elif vir com ele, mas Elif implora para que os caixinhos negros deixem ela ir embora. Azix então diz: Se você não andar, irei arrastá-la, e manda a Elif se calar. Ele então leva a Elif praticamente arrastada dali. Azix então leva a Elif para um outro cativeiro, um cativeiro que na verdade é o porão da casa dele. Enquanto isso, Rached está caminhando na rua e diz para si mesmo: Ninguém mais perde dinheiro na rua? Ah, meu Deus, viu? Ele então acaba achando uns restos de comida na rua. Ele pega e pensa em comer, mas acaba desistindo. Ele então diz para si mesmo: Deus me livre dessa vida, viu? Sem dinheiro, sem emprego. Não vou viver muito. Vou acabar morrendo, não tenho nem idade para pedir empréstimo. Ele então se senta em um banquinho da praça e continua reclamando. Após um tempo, a irmã Férida, que estava passando pela praça, acaba encontrando Rached e vai falar com ele. Ela então pergunta o que ele está fazendo ali. Rached responde: O que mais eu poderia estar fazendo agora se eu não tenho nenhum centavo no bolso? Irmã Férida então pergunta se ele não conseguiu arrumar um emprego. Rached responde que não. E diz que ela fala como se houvesse muitos patrões de braços abertos dispostos a lhe dar um emprego. Rached então diz: Como vou fazer para encher o meu estômago? Mas eu encontrei uma solução. Vou pedir dinheiro emprestado ao Gurbus. Irmã Férida então diz: O que você está dizendo, homem? Você está sendo muito precipitado. Você está louco de pedir dinheiro para esse bandido? Irmã Férida pede para que Rached desista dessa ideia. Rached então diz para a irmã Férida que ele precisa comer e diz que está sobrevivendo de comidas achadas no lixo. Irmã Férida fica comovida com a história de Rached. Ela então diz: Venha até a minha casa hoje à noite. Vou fazer um prato de comida para você. Irei preparar feijões. Você gosta de feijões? Rached então diz: Eu adoro feijões. Eu posso realmente ir na sua casa? Irmã Férida faz sinal positivo com a cabeça. Rached então diz: Isso não vai funcionar. Pois eu vou comer hoje na sua casa, vou comer amanhã, mas e no dia seguinte, como vou fazer para comer? Rached então diz que precisa de uma solução definitiva. Irmã Férida então responde que isso só vai permanecer até o dia em que ele conseguir arrumar um emprego e pede para que Rached não peça dinheiro ao Gurbus. Rached se irrita e diz para a irmã Férida que ele precisa cuidar do seu próprio futuro. Ele então vai embora e deixa a irmã Férida chamando por ele no meio da praça. Zerrin e Daphne estão correndo na rua. Daphne pede para descansar um pouco, pois não aguenta mais. Zerrin então diz para Daphne que ela é jovem e não deveria estar cansada. Daphne responde que ela trabalha muito para sustentar a casa e que sua energia é suficiente apenas para isso e não sobra para corridas. Elas então se sentam em um banquinho. Zerrin então diz: Você está querendo dizer que eu tenho tempo de sobra ficando em casa? E que você não tem energia porque trabalha muito, é isso? Daphne então diz para Zerrin que não foi o que ela quis dizer e pede desculpas a Zerrin por isso. Mas Zerrin ri para Daphne e diz que estava apenas brincando. Daphne então diz para Zerrin que o clima hoje está ótimo e que elas deveriam aproveitar. Zerrin então diz: Deixe-me adivinhar, o motivo pelo qual o dia está lindo hoje é...
Orhun, ele está disponível, é isso? Daphne então começa a se lembrar de uma conversa que teve com Orhun. E na ocasião, Orhun estava admitindo que realmente precisaria começar uma nova vida. Daphne volta a seus pensamentos e diz para Zerrin que talvez ela devesse ligar para Orhun e convidá-lo para tomar um café. Mas ela diz para Zerrin que não sabe se deve fazer isso. Zerrin manda Daphne não perder mais tempo e ligar imediatamente para Orhun. Daphne então liga para Orhun, mas a ligação cai na caixa postal. Zerrin então manda Daphne ligar para Afif. Daphne então faz o que a irmã está pedindo e liga para Afif. Assim que Afif atende o telefone, Daphne pergunta para Afif se Orhun está em casa, pois ela não está conseguindo falar com ele. Afif então diz para Daphne que Orhun não está em casa e que ela também não está conseguindo falar com ele, pois Ira e Sarah foram sequestradas e Orhun está arriscando a sua vida para salvá-las. Ira e Orhun continuam andando pela floresta. Orhun então diz que precisa descansar um pouco. Orhun se senta e Ira retira sua camisa para estancar o sangue de Orhun. Ira então diz para Orhun que ele perdeu a consciência e que ele não deveria ter pulado na frente dela para levar o tiro por ela. Orhun fica com raiva e diz: "Vou deixar você em paz. Vou dar espaço para você, o espaço que você quer." Ira então diz: "Você não consegue entender que eu não quero nada de você?" Orhun então se levanta e sai andando na frente de Ira. Enquanto isso, um dos bandidos chega no local onde Ira estava sendo mantida em cativeiro e vê seus colegas de trabalho mortos. Ele então liga para Taskin e conta tudo o que está acontecendo. Taskin fica louco da vida e grita: "Ah, Dermihanli!" Ele então ordena ao bandido que chame os outros para fazer uma busca pelo local. Enquanto isso, o bandido careca está trabalhando e um dos funcionários vem dizer a ele que ele tem uma visita. O bandido manda Rashed entrar e enquanto o bandido careca fala ao telefone, Rashed fica secando o dinheiro que está sob a mesa do bandido. O bandido sai do telefone e pergunta para Rashed o que é que ele quer. Rashed então diz para o bandido que veio pedir um empréstimo. O bandido então acaba recebendo uma outra ligação e volta a falar ao telefone e começa a comer na frente de Rashed, que está morrendo de fome e fica secando a comida do rapaz. Enquanto isso, Arif assiste TV com Azix e Susan está preparando o almoço para eles. Arif então percebe que as mãos de Azix estão machucadas e pergunta para o filho o que é que aconteceu. Azix então diz para Arif não se preocupar com ele, pois ele está bem e que ele apenas sofreu um pequeno acidente. Susan termina de servir o almoço. Azix e Susan se sentam na mesa para comer. Eles então começam a comer. Azix percebe que Arif não está indo comer. Azix então pergunta para Susan por que seu pai não vai comer. Susan responde que aquela comida tem sal e diz para Azix que o pai dele não pode comer comida com sal e que ela vai preparar outra comida para ele comer. Susan diz a Azix que vai comprar ingredientes para fazer um kebab para Arif, pois ele adora. Azix então diz para Susan que vai deixar o dinheiro para que ela compre tudo o que precisa. Nesse momento, Arif começa a ter um surto, uma crise. Azix então tenta ajudar seu pai a se acalmar. Elif, que está presa no porão da casa de Azix, começa a achar que Azix está machucando Arif. Ela então começa a ficar muito nervosa com os gritos do senhor. O homem de Taskin liga para ele e diz que achou o carro de Orhun parado no meio da floresta. E diz para Taskin que Orhun e Ira estão andando a pé pela floresta. Taskin então manda os bandidos continuarem procurando por Ira e Orhun na floresta. Enquanto isso, Orhun e Ira continuam andando pela floresta. E Orhun continua perdendo muito sangue. Ira percebe que Orhun está cansado. Ira então diz para Orhun que eles podem parar para descansar um pouco. Mas Orhun diz para Ira que eles não têm tempo a perder. E diz para Ira que eles precisam acelerar os passos para chegar o mais rápido possível na pista. Eles então continuam andando. Enquanto isso, Rashed saliva com o lanche de Gurbus. O bandido então encerra a ligação e pergunta para Rashed por que é que ele quer um empréstimo. Rashed então conta para Gurbus que está morrendo de fome, que não consegue arrumar um emprego e que então ele pensou em abrir um negócio de relógios e diz para Gurbus que precisa do dinheiro para comprar os relógios para revender. Rashed então tenta convencer o bandido careca a lhe dar dinheiro e por um momento o bandido careca diz para Rashed que vai lhe dar o dinheiro. Gurbus então separa uma quantia de dinheiro e pergunta para Rashed se aquela quantia era o suficiente. Rashed enche os olhos e diz: sim, isso é suficiente.
Gurbus então pega o dinheiro e bate na cabeça de Rashed e diz para Rashed que não vai dar dinheiro nenhum a ele e manda Rashed ir embora dali. Enquanto isso, Arif continua passando mal. Após um tempo, Arif consegue se recuperar da crise. Ele olha para Azix e diz: "Oi, filho, você veio me ver?" Azix então diz: "Sim, pai, eu vim ver você." Susan então diz: "Ainda bem que a crise de Arif passou." Ela então olha para Azix e diz para o rapaz que talvez eles precisem levar Arif ao médico de novo. Azix fica muito bravo com a piora de seu pai e sai de casa muito chateado. Assim que Azix sai do local, Susan começa a culpar o senhor por ter tido uma crise e ter atrapalhado o almoço de Azix. Azix sai de casa e começa a quebrar uns galhos de ódio na frente do porão onde Elif está. Elif então acaba vendo o ataque de fúria do rapaz. Enquanto isso, Arif está deitado no sofá e Susan está rindo vendo alguns vídeos engraçados no celular. Arif pergunta o que ela está fazendo e por que ela está rindo. Susan então manda ele cuidar da própria vida. Azix volta para casa. Susan então pergunta para Azix se ele está bem. Azix responde que sim. Susan então diz para Azix que vai preparar algo para ele comer. Azix diz para Susan que ele não está com fome, que não precisa, mas Susan insiste. Susan então vai para a cozinha e Azix pega um cobertor e cobre seu pai que está deitado no sofá. Arif chama Azix para sentar com ele no sofá, mas Azix diz para Arif que ele não precisa se levantar, pois ele está cansado. Azix então pega a comida que Susan lhe deu e um cobertor que estavam na sala e vai para o local onde Elif está sendo mantida em cativeiro. Assim que ele chega no local, ele coloca o cobertor no chão e coloca um lanche em cima do cobertor. Elif fica em silêncio, apenas olhando para ele. Azix então pega o telefone e liga para Gurbus e diz que ele levou Elif para um outro local, pois depois do que aconteceu, as pessoas poderiam chamar a polícia para eles. Gurbus então diz para Azix que ele agiu muito bem e pede para que Azix tome ainda mais cuidado a partir de agora. Azix responde que ele sabe disso e diz que depois ele vai contar para ele mais detalhes de tudo o que aconteceu. Azix encerra a ligação e diz para Elif que ele está quebrando algumas regras para que ele possa cuidar dela de forma especial. Azix vai embora e Elif começa a chorar. Enquanto isso, Orhun passa mal, pois está perdendo muito sangue. Eles então acabam escutando o barulho de alguns cachorros. Orhun então manda Ira ir sozinha para a estrada, pois ele está atrasando ela. Ira então diz que não vai fazer isso. Orhun então diz para Ira que os cães estão sentindo o cheiro do sangue dele. Ira então diz para Orhun que não vai ir para lugar nenhum sem ele. Orhun então olha para Ira e diz que não faz sentido nenhum ele ter feito tudo isso para salvá-la, se ele não conseguir salvá-la. Ira responde que não vai abandoná-lo. Orhun então diz para Ira que prometeu a Sarah que salvaria a mãe dela. Ele então diz para Ira que vai planejar alguma coisa para conseguir despistar os bandidos. Ira não quer deixar Orhun sozinho ali. Orhun então pede para que Ira pense em Sarah. Ira então acaba aceitando a oferta de Orhun e segue em direção à estrada, assim como Orhun lhe pediu. Azix vai conversar com Gurbus e conta para ele tudo o que aconteceu com Elif e diz que precisou levar ela para um local seguro. Gurbus então diz para Azix que Elif deve ser uma garota muito especial para ele querer proteger tanto ela assim. Azix olha feio para o bandido careca. Gurbus então rapidamente muda de assunto para evitar o olhar bravo do rapaz. Nesse momento, a irmã do bandido careca acaba entrando no local e lhe entrega um pote de comida. Gurbus então começa a comer e a menina lhe diz que ele precisa lhe dar um agrado em troca da comida que ela preparou para ele. Gurbus então diz para a menina que ela foi no shopping ontem. A menina responde que sim, mas que quando ela esteve no shopping, ela acabou vendo um vestido que ela não conseguiu comprar e que ela gostaria de voltar para comprar aquele vestido. Gurbus então sai do escritório dele com a menina, prometendo-lhe lhe dar mais dinheiro. Sultan vem conversar com a Fifi. A Fifi pergunta se ela tem alguma notícia. Sultan responde que ainda não. Sultan então entrega o telefone para a Fifi. A Fifi entra em contato com Erkan e ordena que ele encontre o seu filho o mais rápido possível. A Fifi então desliga o telefone e diz para a Sultan que se ela não encontrar o seu filho, ela vai descontar toda a sua raiva naquela criança, ou seja, em Sarah. Enquanto isso, Sarah está sozinha na cabana. A Fifi então vai falar com a menina.
Assim que Sarah vê a Fifi, ela diz: "Você é a mamãe do meu tio Orhun, né? Não se preocupe, eles vão voltar. Meu tio Orhun prometeu isso para mim." A Fifi então não responde nada e vai até a porta da cabana e diz para si mesma em pensamento: "Se meu filho não voltar, sua mãe pagará o preço disso." Ira consegue chegar na estrada e fica muito triste por ter deixado o Orhun para trás. Ira então fica muito pensativa. Enquanto isso, Azix volta para sua casa e vai para o porão onde ele deixou Elif. Ele então começa a procurar a garota, mas parece que Elif fugiu. Elif, na verdade, estava escondida e aproveitou a distração de Azix para golpeá-lo pelas costas com um pedaço de pau. Enquanto isso, Orhun continua andando na floresta e ele já está quase desmaiando, pois está perdendo muito sangue. Ele então acaba ouvindo passos e se prepara para atirar, mas quem aparece é Ira. Orhun então diz: "O que você está fazendo aqui?" Ira então diz: "Eu não vou embora sem você. Vamos sair daqui juntos." Orhun então acaba desmaiando. Ira se desespera e começa a gritar: "Não, não, você tem que aguentar, vamos sair daqui salvos. Por favor, abra os olhos." Ira então começa a ouvir o barulho dos cachorros e sabe que os bandidos estão se aproximando.